Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Hoje eu quero compartilhar com você de um aprendizado maravilhoso que o Senhor me concedeu. Trata-se de uma chave espiritual que tem condições de alavancar o nosso crescimento, não só na vida espiritual, mas em todas as áreas da nossa vida. Você quer experimentar crescimento? Quer experimentar avanço? É só aplicar essa chave à sua vida. E então eu quero convidar você para iniciarmos essa reflexão lendo a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 14, verso 12, que diz assim: Jesus dizendo: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Sabe por que eu e você, discípulos e discípulas de Jesus, podemos fazer não só as mesmas obras de Jesus, mas ainda maiores? Porque Jesus, que é a nossa maior autoridade espiritual, ao dizer essas palavras, e ele estava sendo sincero, ele abriu sobre o céu, ele abriu o céu sobre as nossas vidas. Veja a importância da cobertura espiritual sobre a nossa vida. A pessoa que é a autoridade espiritual sobre nós, ela pode abrir ou fechar o céu sobre a nossa vida. Você percebe o peso, a responsabilidade, a gravidade? E onde que essa questão de autoridade espiritual começa? É lá em casa. Veja bem, às vezes a gente menospreza o arroz com feijão de Deus porque a gente não conhece a profundidade, o significado, a importância disso. Sabe? Mas a própria Bíblia orienta a gente dizendo assim, que nós não devemos menosprezar os pequenos começos. É lá na casa que a gente começa. Quando a gente olha lá para o apóstolo Paulo dizendo sobre a família, você vai ver lá em Efésios capítulo 6, verso 1, ele diz assim: filhos, obedecei vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Depois, um pouco mais à frente, em Colossenses capítulo 3, verso 20, ele vai dizer: filhos, em tudo obedecei vossos pais, porque fazê-lo é grato diante do Senhor. De onde vem esse ensinamento? Lá dos 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20, verso 12 vai dizer: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Você quer crescer em todas as áreas, inclusive na sua área financeira? Quer experimentar altos níveis de unção, ter experiências novas, profundas com Deus? Execute as chaves de honra que estão presentes nesses versículos aqui. As chaves de honra e de respeito para com a autoridade espiritual que é sobre a sua vida. E qual é a primeira delas? Seu pai e a sua mãe. Seu pastor, sua pastora, seu bispo, a bispa, o obreiro, a obreira, seu pai ou mãe espiritual. Execute chaves de honra e de respeito, que não é só falar, né? Às vezes a gente acha que é só falar, mas não é só falar, é muito mais o que nós fazemos, é atitude. E inclusive quando a nossa autoridade espiritual não está vendo. Mesmo quando ela não vê, mesmo quando ela não sabe, nós executamos chaves de honra e de respeito. Como que a gente faz isso? Sirva essa autoridade, sirva o seu pai, sirva a sua mãe. Trate com respeito. Honre o seu pastor, a sua pastora. Honre quem é a autoridade espiritual sobre a sua vida. Isso envolve, quando a gente fala na igreja, concordar com a visão ministerial que Deus concedeu ao seu pastor, à sua pastora. É você colaborar, é você contribuir, é você estar junto, caminhando na mesma direção. Na Bíblia, nós temos muitos exemplos de pessoas que praticaram essa chave espiritual. Por exemplo, Josué foi uma pessoa que praticou essa chave.
Ele honrou Moisés, ele serviu Moisés, serviu a unção que estava em Moisés. Servia Moisés em todo o tempo, estava junto de Moisés em todo o tempo, acompanhava Moisés em todo o tempo. O que aconteceu? Chegou um tempo que a unção que estava sobre Moisés passou para Josué. A mesma unção que estava sobre Moisés passou para Josué. Tanto é que o primeiro milagre que Deus faz, o primeiro sinal que Deus dá de que ele estava com Josué foi o quê? Abrir o rio Jordão para eles atravessarem a pés secos. Outra pessoa que também executou essa chave, Eliseu, com Elias. Eliseu era obediente, Eliseu, ele servia a Elias em todo o tempo, ele não desgrudava de Elias, servia Elias em tudo. Chegou uma hora que Eliseu chegou até a ser inconveniente, né? Quando nós lemos na Bíblia lá que quando chegou o momento de Elias ser arrebatado, Elias tentou se desvencilhar, se separar de Eliseu de todo jeito, até que ele falou, olha, por favor, fica aí, eu não estou... Em outras palavras, né? Larga de mim, dá um tempo. Mas Eliseu não arredou pé. Ele queria estar junto de Elias em todo o tempo. E o que aconteceu? A mesma unção, aliás, unção dobrada da unção que estava sobre Elias passou para Eliseu. Quer ver outro exemplo importante? Davi executou chaves de honra e de respeito para com a sua cobertura espiritual, que era quem? O rei Saul. Mesmo Saul querendo matá-lo, mesmo Saul perseguindo, Davi sempre honrou, nunca desrespeitou Saul. Teve oportunidades de tirar a vida de Saul. Ele tinha condição de falar mal de Saul, não fez. Por quê? Porque ele estava servindo, honrando a unção, honrando a cobertura espiritual, a autoridade espiritual sobre a sua vida. E eu quero convidar você a praticar isso na sua vida. Honre a sua autoridade, honre o seu pai e a sua mãe, obedeça. Existem muitas formas de nós praticarmos as chaves de honra e de respeito. Uma delas é a obediência. Obedeça a seus pais, sirva-os, acolha-os, auxilie-os, auxilie suas autoridades espirituais. Muitos podem até dizer que é um puxa-saco, vive atrás, faz de tudo, mas não importa. Deus vê o seu coração. Se você estiver fazendo isso com interesse, Deus vai ver e vai saber. Se você realmente estiver fazendo isso, talvez ele veja que você realmente é um puxa-saco. Mas se você estiver fazendo isso com a intenção de honrar a sua autoridade espiritual, honrar o seu pai, a sua mãe, Deus vai ver e vai saber e vai te honrar também. Você terá a sua recompensa. É muito interessante, é importante nós termos clareza do que significa isso, né? É tratar a sua autoridade espiritual, seja seu pai, sua mãe, seu pastor, obreiro, bispo, né? Eu não sei. Mas é você tratar essa autoridade espiritual sobre a sua vida como se fosse realmente o seu pai, o seu paizinho já idoso, que precisa daquele auxílio do filho. Levar a comida, encher a garrafa de água, levar para ele, entendeu? É estar auxiliando naquilo que precisa. É esse cuidado, esse zelo, que nada mais é do que uma demonstração de carinho, de algo sincero, verdadeiro. Existem outras formas? Existem muitas outras formas de você executar chaves de honra à sua autoridade, chaves de respeito à sua autoridade. E se você clamar, pedir orientação de Deus, Deus vai te mostrar muitas formas de você estar honrando essa autoridade que Deus colocou sobre a sua vida. Mas antes de nós encerrarmos, eu também queria lembrar de um exemplo na Bíblia de uma pessoa
que ao invés de executar, né, ao invés de honrar a autoridade espiritual, desonrou. Quem é essa pessoa? Geazi, que era discípulo de Eliseu. Você deve conhecer, né, a passagem bíblica, a Bíblia, em que a história em que mostra o momento em que Naamã procura Eliseu, profeta de Deus, para ser curado da lepra. Eliseu dá a orientação, conforme o Senhor lhe tinha dado, orientando Naamã a mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Naamã inicialmente se recusa, depois aceita, vai lá. Quando ele vê que ele estava curado, você consegue imaginar a alegria dele? E ele foi cheio de presentes, ouro, roupas caríssimas, coisa de luxo. Eliseu não aceitou nada. Mas quando ele viu que ele estava curado, ele voltou até Eliseu, ofereceu isso daí. Eliseu, em outras palavras, disse: olha, eu não posso aceitar porque quem te curou não fui eu, foi Deus. E então, Naamã vai embora. Mas Geazi, que era o discípulo de Eliseu, acompanhou tudo aquilo. O que ele fez? Sem Eliseu saber, nas costas de Eliseu, ele foi atrás, pegou lá um animal de carga, o burrinho, correu até Naamã, mentiu, desobedeceu Eliseu, mentiu, falou: olha, meu senhor mudou de ideia. Ele aceita sim alguns presentes e pegou algumas coisas desses presentes caríssimos. E quando ele chega na casa de Eliseu, retorna da casa de Eliseu, Eliseu pergunta para ele: de onde é que você está vindo, Geazi? E Geazi, em vez de falar a verdade, mente de novo. Não, de lugar nenhum, eu não saí. E Eliseu então diz: porventura o meu espírito não te acompanhou e não viu quando você foi lá e aceitou e pegou os presentes de Naamã? Era isso oportunidade para se enriquecer? E aí ele disse assim: por causa do que você fez, a lepra de Naamã vai se apegar a você e a sua descendência. E daquele momento em diante, Geazi saiu dali leproso. Veja só a terrível consequência quando nós agimos com desonra para com as nossas autoridades espirituais. Qual é a consequência? Virá morte sobre nós. Essa morte pode vir nós podemos experimentar com uma tristeza muito grande, depressão até depressão. Pode, se você estiver experimentando altos níveis de unção, saiba disso. Se nós agirmos com desonra para com as nossas autoridades espirituais, o que vai acontecer? Essa unção vai diminuir. O céu vai se fechar sobre nós. Nós vamos retroceder. Não só é importante que as nossas autoridades espirituais elas estejam nos abençoando para que a gente possa avançar, que elas tenham fome e sede até mais do que nós, para que nós possamos crescer com elas, né, na unção e nas experiências com Deus, mas também é importante que nós, por outro lado, executemos essas chaves de obediência, de honra às nossas autoridades. Se nós executarmos e tivermos autoridades, boas autoridades sobre a nossa vida, meu irmão, minha irmã, sua vida vai para frente, que vai ser uma beleza, vai ser uma maravilha. Então, veja bem, tudo começa onde? Começa em casa. É com o pai e com a mãe. Depois, vem as outras autoridades. O obreiro, a obreira, pastor, pastora, missionário, missionária, bispo, bispo, né? O nome, pai, mãe na fé, eu não sei. Mas se nós executarmos essas chaves de honra para com as nossas autoridades espirituais, se prepare para experimentar o extraordinário de Deus. É sim, é importante que você tenha uma boa pessoa
como autoridade espiritual sobre a sua vida, alguém que queira realmente o seu bem. Não só isso, mas alguém que creia nas manifestações do Espírito Santo, que tenha fome e sede de Deus mais do que você, para que você possa crescer com Ele. Mas de nada adianta você ter uma boa autoridade, uma autoridade espiritual que seja íntegra, que te ame, que zele, que cuide da sua vida, se você não estiver executando as chaves de honra. Essas duas coisas juntas vão alavancar a nossa vida em todas as áreas. Agora, uma coisa, uma orientação, chama atenção também. Pai, mãe, você como autoridade espiritual, preste atenção. Se você não pegou ainda, pegue isso. Você como autoridade espiritual pode abrir ou fechar os céus sobre a vida do seu filho, da sua filha. Aquilo que sai da sua boca com sinceridade do coração tem poder diante de Deus. Então, veja bem o que você fala. Abençoe seu filho, abençoe suas filhas. Abençoe as pessoas que estão debaixo da sua autoridade. Por isso que Jesus diz que na nossa boca nós devemos sempre abençoar, nunca maldizer, nunca jamais. Nós devemos ser canais de bênção. Caso ele não experimente esse crescimento espiritual, esse avanço, não vai ser porque você fechou o céu sobre a vida dele, mas porque ele não soube te honrar como autoridade espiritual. Entendeu? A responsabilidade vai ser dele, vai ser dela. Mas eu quero deixar você que é filho, que é filha, que faz parte da nossa igreja, execute essa chave. O Senhor realmente está nos convidando para experimentarmos das maravilhas, da plenitude de vida que Ele tem para nós. Esse é um ensinamento precioso, que eu sei que vai fazer toda a diferença na sua vida. Eu quero convidar você para estarmos orando, quero orar, interceder pela sua vida. Feche os seus olhos nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer pela vida do meu irmão, da minha irmã. Pelo meu irmão, pela minha irmã que é pai, que é mãe, que é autoridade espiritual sobre outras pessoas, que lidera um ministério, que é pastor, que é pastora, me ouve nesse momento. Senhor, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá, tremendo, porque nós sabemos que isso, Senhor, não é merecimento, não é mérito nosso, é pura graça. Obrigado por esse privilégio de sermos autoridade espiritual sobre a vida das pessoas. Ajuda-nos a seguir o exemplo de Jesus, sermos abençoadores, a estarmos sempre abrindo os céus sobre a vida das pessoas, no nome de Jesus. Abençoando sempre, em o nome de Jesus. Mas nós também pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude a, como filhos e filhas espirituais, ou mesmo físicas, ensina-nos a honrar os nossos pais, nossas mães, nossas autoridades espirituais, não com segundas intenções, Senhor, mas porque isso é bom e agradável ao Senhor, porque isso demonstra em nós humildade. Em o nome de Jesus, Pai, eu peço que o Senhor nos ensine a sermos um povo humilde, que o Senhor nos ajude a demonstrar que nós estamos prontos para servir ao Senhor e experimentar altos níveis de unção ao servirmos a pessoa que o Senhor colocou como autoridade espiritual sobre a nossa vida. Em o nome de Jesus, Pai, dispensa a sua graça, a sua bênção sobre o meu irmão, sobre a minha irmã, e eu clamo, Pai, que através da aplicação desse ensinamento tão precioso, nós todos juntos possamos crescer e avançar na vida espiritual acima de tudo, que nós possamos experimentar altos níveis de unção com o Senhor. Possamos experimentar, Senhor, não das migalhas que caem da mesa, mas do banquete que o Senhor tem preparado para nós. E sim,
não só na vida espiritual, mas em todas as áreas da nossa vida. Eu clamo e peço que o Senhor abençoe a vida do meu irmão e da minha irmã, na sua vida financeira, no seu trabalho, na sua família, nas suas amizades, no seu casamento, no seu relacionamento com os filhos, pais, irmãos e irmãs. Oh Deus, abençoa em nome de Jesus. Dá-nos crescimento, dá-nos avanço para a glória do teu santo nome. Obrigado, Deus. Nós te louvamos, nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém e amém. E que a graça do nosso Deus, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo, seja sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, sobre o seu lar, a sua família e sobre toda a igreja de Cristo Jesus, o nosso Senhor, espalhado sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Uma boa semana na presença do nosso Deus. Amém.